Então, esses bens que foram penhorados, o que nós vamos fazer com eles agora, né? Bom, o legislador ele regulamenta isso lá no artigo 837, né? Ele diz lá que a penhora, né, hoje, ela pode ser feita tanto de forma física como de forma eletrônica, né? Antes do código atual, no código lá revogado, nós tínhamos um tipo de penhora eletrônica, né, que era a chamada penhora online. Quando falava em penhora online, todo mundo já sabia que era penhora em valores depositados em instituições financeiras, seja em conta corrente ou seja em aplicações financeiras. Desde que não seja a poupança de até 40 salários mínimos, porque essa vedação já existia no código anterior, né? Agora não. Agora é possível, né? Mesmo com relação a bem móvel, a bem imóvel, fazer-se a penhora através do sistema online, porque hoje o juiz tem à sua disposição, né, algumas ferramentas muito importantes, por exemplo, a Infojude, né, que dá acesso eletrônico à Receita Federal, o Renajude, né, que faz pesquisa aí a respeito de veículos, né, o Bacenjude, que permite o bloqueio, né, aí de aplicações financeiras, de depósitos, né, bancários, né, e até mesmo no estado de São Paulo nós temos o Arisp, né, que permite a aquisição, a pesquisa, né, de imóveis e também a averbação de penhora por meio eletrônico, né. Então nós temos o Infojude, nós temos o Renajude, o Bacenjude, o Arisp, são ferramentas colocadas à disposição do juiz para que possa detectar bens do devedor. Como vocês podem perceber, a vida do devedor ela está ficando cada dia mais complicada, né? Porque através dessas ferramentas o juiz pode detectar aí a presença de bens ou direitos do devedor e fazer essa penhora, né, aí, eletrônica. Inclusive, é um bem imóvel, por exemplo, se o credor ele apresenta a certidão de propriedade de um bem imóvel do devedor, isso se faz por termo nos autos, né? Penhora por termo é aquela que é feita pelo escrivão, penhora por auto é aquela feita pelo oficial de justiça. Então o credor chega lá e apresenta uma escritura, né? Ou, aliás, uma certidão de matrícula de um bem em nome do devedor, já pode fazer a penhora, assim também com relação a veículo, né? Pega lá uma certidão de propriedade junto ao departamento de trânsito e leva nos autos e faz a penhora por termo, né? Lógico, o devedor também, se ele quiser, pode apresentar, mas é muito mais, né, complicado. Então a penhora ela será feita por auto, quando? Auto de penhora, quando o oficial de justiça realiza a penhora. Termo de penhora, quando é feita pelo escrivão do processo. E aí, com a apresentação de certidões de propriedade, seja pelo devedor, seja pelo próprio credor, né, isso será efetuado nos próprios autos sem mais nenhuma formalidade. Agora, por exemplo, se porventura, né, não houver possibilidade de se fazer essa penhora através da apresentação de certidão de propriedade do bem, e esse bem estiver em comarca diferente, a penhora, como é um ato processual, né, executivo, ela poderá ser delegada ao juízo da comarca onde o bem estiver localizado, através, né, de uma carta precatória, ou se for um processo de competência originária do tribunal, através de uma carta de ordem, e assim por diante, né. E a penhora, né, como ela é feita, é um ato formal, ela é feita por termo ou por auto. Os requisitos, né, do termo e do auto de penhora vocês encontrarão aí, né, no artigo 838, né, do CPC. A penhora, tanto por termo como por auto, ela será considerada perfeita e acabada, gente, quando houver apreensão e o depósito dos bens, né, penhorados, né. E aí, o oficial de justiça, se foi ele que realizou a penhora, no momento que ele apreende o bem, ele lavra um auto de penhora e já nomeia um depositário. Esse depositário poderá ser
o próprio devedor. Isso normalmente ocorre com bens que não podem ser removidos, logicamente bens imóveis. Com relação a bens móveis e semoventes, né, normalmente o depositário não será o próprio devedor. A própria facilidade que tem esses bens de serem, né, ocultados, né, dilapidados e assim por diante. Mas quem o oficial, né, nomear, assinará o auto de penhora juntamente com o oficial de justiça. E aí estará o quê? Perfeita e acabada a penhora, né? Levando em consideração também a exigência de que lavra-se um só auto, né, para que se faça a penhora e o depósito, né, se ela for concluída no mesmo dia. E é uma disposição interessante no parágrafo único do 839, que diz que se houver mais de uma penhora, né, haverá que se lavrar, né, autos ou termos de penhoras individualizados, né? Então são exigências, né, aí do legislador com relação à realização de mais de uma penhora. Se tem que penhorar mais de um bem, cada bem deverá ter o quê? Deverá ter um auto ou termo de penhora, né, lavrado. Bom, e agora? Os bens foram penhorados. A penhora está perfeita e acabada. Foi feita a apreensão do bem, o oficial de justiça assinou, o depositário assinou, o devedor, se for o caso, assina também. E aí? Onde esses bens ficarão? Se forem bens móveis, né, imóveis, né, semoventes, o oficial de justiça nomeia o depositário assinou o termo de compromisso, ele passa a ser um auxiliar judiciário com todas as responsabilidades do encargo, né? Tem também alguns direitos, mas mais responsabilidades. Agora, se tratar, por exemplo, de títulos da dívida pública, né, se tratar de papéis de crédito, né, metais preciosos, né, isso vai ficar depositado, dinheiro, isso vai ficar depositado aonde? No Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal ou qualquer outro, né, banco, né, aí da rede privada, né? Então prefere-se que seja o quê? No Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal. Mas se porventura não houver estabelecimento oficial na comarca, poderá ser feita, né, ou feito o depósito em bancos da rede privada, né, por disposição, né, aí do artigo 840, inciso 1, né? Conforme eu já disse, os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos, tal, e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder de depositário judicial. O que eu queria chamar a atenção? Depositário judicial é um auxiliar judiciário. Em comarcas grandes, onde tem vara de execução específica, nós temos a figura desse auxiliar, que é o depositário judicial. Ele só atua na guarda e conservação desses bens. É lógico que em comarcas pequenas nós não temos a figura do depositário judicial, que é aqueles, né, auxiliar judiciário, aquele funcionário, né, com essa função específica. E aí nós utilizamos o depositário particular, né, que é a pessoa que é nomeada lá pelo oficial de justiça, né, que realizará o mesmo, né, a mesma função, né? Bom, o parágrafo 2º fala: os bens poderão ser depositados em poder do executado, nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente. Nós já falamos isso, né? Que os bens de difícil remoção, ou os bens que não podem ser removidos, normalmente os imóveis, ficarão aí nas mãos do executado. Mesmo os bens móveis semoventes, se o exequente anuir, ou seja, se ele concordar, poderá ser feito, né, poderá ser nomeado o próprio executado, né? Bom, uma vez a penhora realizada, né, será imediatamente intimado o executado. É o princípio contraditório, né, na penhora. A penhora, uma vez realizada, imediatamente o executado ele tem que ser intimado, né, da penhora. Principalmente, né, nos casos em que ele não estava presente no momento da penhora. Porque se o executado estiver presente no momento da penhora, no momento em que o oficial de justiça faz o auto de penhora, ele já intima o executado.
ou naqueles casos em que o executado se dirige até o fórum, né, e apresenta o bem lá para o escrivão, né, oferece um bem para, né, garantia da execução, né. Nesses casos, ele já sai imediatamente intimado. Mas caso ele não esteja presente no momento da penhora, caso que o oficial de justiça saia à procura de bens, né, e acaba encontrando bens, aí depois o devedor deverá ser intimado, né? Isso é a preservação do princípio do contraditório aí exigido pelo artigo 841. Essa intimação será feita ao advogado do executado. Lógico, se ele tiver advogado nos autos. As intimações, gente, normalmente, sempre que a parte tem advogado nos autos, ela é feita na pessoa do seu advogado. Só quando ela não tiver advogado nos autos, é que a intimação será feita pessoalmente, né? Isso, parágrafo 2º, né, do artigo comentado, né, no artigo 841, ele exige, né? Também tem que tomar cuidado, né? E quando nós estudamos lá as comunicações processuais, citação, intimação, nós aprendemos que o endereço do executado ele tem que estar sempre atualizado nos autos, né? Endereço do executado não, endereço do réu, né? Endereço do réu tem que estar sempre, né? Não só do réu, né? O endereço das partes devem estar sempre atualizados, porque no caso específico aqui da execução, se porventura o executado ele mudou de endereço, isso não foi comunicado nos autos, o que pode acontecer? Ele não ter advogado, ou o advogado não tomou a providência que deveria tomar. A lei manda que nesse caso seja o executado intimado pessoalmente. Aí vai ser expedida a intimação, o oficial de justiça chega lá, o oficial do correio, o agente do correio chega lá, né, para fazer a intimação, não o encontra. O que vai acontecer? Bom, a consequência nós já sabemos, né? Ou seja, ele será considerado intimado, porque o endereço que lá está no processo não foi devidamente atualizado. Isso daí, gente, traz um prejuízo danado aí para, né, a parte, nesse caso específico para o executado, né? A penhora também, isso nós devemos ter muito cuidado, porque é caso de nulidade processual, se ela recair sobre imóvel ou sobre direito real, né, sobre imóvel, e o executado, né, for casado ou conviver em regime de união estável, deverá ser obrigatoriamente também intimado o cônjuge ou o companheiro, né, sob pena de nulidade processual, a não ser, né, que, apesar que o 842, né, fala só sobre o casamento, mas como a própria Constituição Federal equipara o casamento, né, à união estável, né, devemos estender, por analogia, essa determinação também para a união estável. Ou seja, a não ser que seja casado ou o regime de união estável tenha sido contraído pelo regime de separação absoluta de bens, só quando a separação for absoluta de bens, o regime for de separação absoluta de bens, é que não há necessidade da intimação da penhora também para o cônjuge ou companheiro do executado. Então isso tem que tomar muito cuidado, né, que é causa de nulidade processual. Também tem que tomar cuidado com relação à penhora de bem indivisível, né, onde haja coproprietário. Um exemplo clássico, né, é o do casal. Então tem dívidas que são assumidas são assumidas para o interesse particular de um determinado cônjuge. A dívida não é comum, né? E nesse caso o outro cônjuge ele não é obrigado, tá, com a sua meação, pagar dívida que é de responsabilidade pessoal daquele cônjuge. Eu sempre trago um exemplo aqui meio chulo, mas que é de grande valia. O cara vai numa boate, gasta lá, né, R$5.000, dá um cheque
e depois o cheque volta sem fundo. Essa boate lá, essa luz vermelha lá, sei lá o que, né? O que acontece é uma pessoa jurídica, vai lá e vai executar o cheque. A esposa, quando chega à execução, ela fala, não tem nada com isso. E aí ela só tem um bem que é indivisível. Não está como dividir esse bem. O que vai acontecer? Aliena-se esse bem, né? E a quarta parte, que é do cônjuge, que não tem a responsabilidade, subroga-se no valor conseguido na alienação. É isso que o artigo 843 ele trata de forma genérica. E há também uma característica aqui prevista no parágrafo 2º que diz o seguinte, ó, tem avaliação do bem. Por exemplo, vamos supor que seja um imóvel. A execução é contra o marido, a mulher não tem nada a ver com a história, mas não dá para dividir esse imóvel. Então esse imóvel foi avaliado em 50 mil reais. Tá? Qual é a ameação do cônjuge? 25. Né? Bom, esse bem poderá ser alienado por valor inferior? Até pode, a lei permite que em determinadas situações o bem seja alienado por valor inferior àquele da avaliação. Só que, o parágrafo 2º diz, não pode ser por valor tão inferior que prejudique a ameação do coproprietário. Então, nesse caso, o bem vale 50, avaliado em 50, não pode ser alienado, por exemplo, por 24. Por quê? Já consumiu, inclusive, a própria ameação do coproprietário, que não tem nada a ver com a história. Ele pode ser alienado até por 30 em determinadas situações, né? Mas 25 é do coproprietário, que não tem nenhuma responsabilidade. Porque não pode haver uma alienação por valor menor para prejudicar, inclusive, né, o valor subrogado aí de titularidade do coproprietário, que não tem nenhuma responsabilidade na execução, né? Também há a possibilidade do exequente, né, fazer a averbação da penhora, né, no registro competente. E aí não precisa ser só bem imóvel, não, pode ser bem imóvel também. Por exemplo, um automóvel, você pega, uma vez feita a penhora, você leva, né, pede uma certidão, né, lá do cartório, né, uma cópia do auto, né, de penhora ou do termo de penhora, não precisa nem de uma certidão. Você pega uma cópia do auto ou do termo de penhora e leva lá no Detran, leva lá no cartório de imóveis, se for bem imóvel e tudo mais, para dar presunção a terceiros, não que haja necessidade de que se faça essa averbação no registro competente para dar validade à penhora. Não é isso, simplesmente para dar conhecimento a terceiros, né? E não para aí dar validade à penhora realizada. É lógico que se alguém chega lá para comprar o veículo, comprar o imóvel, ele pede uma certidão, né, com relação a esse bem, vai aparecer lá que há a penhora. Não que esse bem esteja inalienável, não, ele não é inalienável, mas a pessoa já vai ficar, né, o potencial comprador já vai ficar aí, né, informado de que aquele bem poderá ser, né, a garantia de determinada execução. Pelo menos dá conhecimento a terceiros e dá aí ao terceiro a possibilidade de avaliar o risco que ele está correndo, né, ou não, né? A penhora, ela é realizada onde os bens forem encontrados, né? Independente de estar, né, nas mãos de terceiro. Bens móveis, né, móveis, poderão ser penhorados, conforme eu já disse, mediante a apresentação, né, de certidão de propriedade, né? Então, não precisa o oficial de justiça ir lá ver o bem, né? Hoje, simplesmente através de uma certidão de propriedade, poderá ser elaborada a penhora por termo nos autos, né? E já falei, né, no início da aula, que há também até a possibilidade de se fazer, né, a constrição de bens através daquelas ferramentas que nós, né, já falamos, o Passenjude, o Renajude, o Arispe, né? E todas essas ferramentas são também muito importantes para, até mesmo de forma eletrônica, né, fazer a constrição aí dos bens, né, para a garantia da execução, né?
E um problema muito grande que se instaura também no momento da realização da penhora, né? O devedor sempre, gente, ele está numa posição de hipossuficiência, né? Ele está sempre lá pressionado psicologicamente. Imagina quando chega o oficial de justiça e diz, ó, vim penhorar esse bem aqui, né? O cara pode perder a cabeça, e não são raras as vezes que o cara perde a cabeça mesmo. Por isso, o legislador dá ao oficial de justiça a oportunidade de identificando uma eventual resistência por parte do devedor, ele solicitar ao juiz que ele destine o quê? Força policial, né? E força policial para quê? Porque muitas vezes o oficial de justiça tem que fazer o arrombamento, né, de imóveis ou de bens para se chegar até a coisa ser penhorada. Arrombar, quando eu digo arrombar, não é chegar lá, o cara chegar a derrubar a porta com uma marreta, né? Derrubar a parede com uma pá carregadora. Nada disso. Arrombar significa ingressar no imóvel ou abrir determinado móvel através de meios que não sejam da concordância do devedor. Então, se a justiça chegar lá, a porta está fechada. Ele pode chamar um chaveiro e mandar fazer, e o chaveiro vem e abre a porta. Vai abrir um cofre, vai lá e abre o cofre, e assim por diante, né? Mas para isso o legislador traça toda aquela formalidade prevista no artigo 846, que fala que tem que o mandado quando houver necessidade de arrombamento, tem que o mandado ser cumprido aí por 2 oficiais de justiça, né? E eles têm que lavrar um auto ao final, na presença de 2 testemunhas que tudo assistiram, tal, né? E a força policial deverá estar acompanhado o oficial de justiça, ou seja, as formalidades que devem ser aí, né, obedecidas, estão todas elas no artigo 846 do CPC. Bom, a penhora uma vez realizada, né, gente, pode ser que em determinado momento tanto o exequente quanto o executado podem verificar que aquela penhora ela não está, o exequente, por exemplo, pode verificar que aquela penhora ela não garante mais a ação de execução, né? Ou o próprio executado pode ver que a ordem, né, da penhora não foi devidamente obedecida, né? Por isso o artigo 847 ele traça aí, né, um procedimento para que o executado ele possa pedir a substituição da penhora, né? Então a penhora, uma vez realizada, ela pode ser substituída desde que satisfeitos os requisitos, né, do artigo 847, isso por parte do exequente. Então, quando o exequente quiser pedir a substituição da penhora, desde que ele obedeça os requisitos do 847, ele poderá sim requerer. E tanto o exequente quanto o executado poderão também pedir aí a substituição da penhora nos casos do artigo 848, né? Por exemplo, quando ela não obedecer à ordem legal, quando ela não incidir sobre os bens designados em lei, contrato, ato judicial para pagamento e assim por diante. Então a penhora, uma vez efetivada, ela pode ser modificada, né? Tendo como requerente o exequente nos casos do artigo 847 e tendo como requerente ambas as partes quando ocorrerem as situações, ou pelo menos uma delas, né? Aí no artigo 848, né, do CPC. Vocês estão vendo, a penhora ela é um ato, né, eminentemente formal, né, que exige, né, vários atos processuais entre a constrição do bem, né, e a consecução do ato propriamente dito, né. Uma vez a penhora ela realizada, ela poderá ser reduzida ou poderá ser aumentada. Vamos supor que tenhamos um bem, um veículo lá penhorado. O veículo foi avaliado em R$10.000. A ação de execução importa em 9.000. Bom, num primeiro momento, essa penhora ela garantiu plenamente aí, o processo de execução. Só que o veículo ele pode sofrer uma desvalorização, e normalmente há desvalorização, né? Supor que o processo demore 2, 3 anos. Lógico que aquele veículo que valia 10 anos já não valerá mais 10 daqui a 3 anos.
E aí o que acontece? Houve um desfalque na garantia. Nesse caso, o credor pode o quê? Pedir, né, que seja ampliada a penhora, ou seja feita a penhora de outros bens ou valores para o quê? Para equilibrar aí a garantia, né? E também pode haver um pedido de redução, né, da penhora, né, porque o bem ele aumentou de valor. Por exemplo, um bem imóvel, ele valia lá 50 mil, a execução importava em 30, daí a pouco, vamos supor que foi feito um shopping ao lado do imóvel, né? Ou passou uma avenida ao lado do imóvel, houve uma supervalorização, o imóvel agora está valendo 300 mil reais, para garantir 20 mil reais, nesse caso, poderá o devedor falar, não, eu quero pedir o quê? A redução, né, dessa penhora aí, né? E aí ele pede a substituição em outro bem ou depósito em dinheiro, né, daquele valor que seja o suficiente para a garantia da execução somente. E a penhora, gente, em tese, ela é uma só, né? Não se faz uma segunda penhora, uma terceira. O que se faz é redução ou ampliação da penhora, mas nunca, né, novas penhoras. Mas existem casos em que isso é possível, e esses casos estão no artigo 851. Diz que a penhora, se procede-se a uma segunda penhora quando a primeira for anulada. Lógico, se a primeira for anulada, não é que se faz uma segunda penhora, né? Faz-se uma nova penhora. O legislador aqui até, né, não se manifestou bem. Não há uma segunda penhora, há uma nova penhora. E quando executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente. Lógico, foi feita a alienação dos bens penhorados, não deu para pagar, a execução continua pelo saldo remanescente. Aí, lógico, vamos procurar outros bens para que sejam penhorados. E quando o exequente desistir da primeira penhora, por serem litigiosos, os bens estarem submetidos à constrição. Não importa qual seja o motivo, tá? Se ele desistiu da primeira penhora, realiza-se uma segunda penhora e assim por diante. E há também a possibilidade de se alienar antecipadamente esses bens, quando, logicamente, o bem que está lá penhorado, está nas mãos do depositário, e esse bem está se deteriorando. Mas se o bem está se deteriorando, há necessidade que se faça rapidamente aí, né, a alienação, pega o dinheiro, bota nos autos, o dinheiro não vai se deteriorar, né? Ele fica lá na conta judicial, rendendo aí, né, juros, né, correção monetária e tudo mais. Quando, logicamente, né, ocorrer pelo menos uma das situações previstas no artigo 852, né, que é autoexplicativo aí, né? O legislador aí foi bastante didático. E para encerrar, né, essa parte aí relativa a essas disposições gerais da penhora, nós vamos falar ainda mais sobre a penhora, sobre os tipos de penhora, tal, né? Avaliação, alienação, tal, mas isso aí fica para uma outra oportunidade. Então, quaisquer atos que sejam requeridos pelas partes, tá? Se o autor requereu, se o exequente requereu, né, algum ato processual relativo à penhora, ou se o réu, né, se o devedor requereu, há que haver a intimação da outra parte. O princípio do contraditório aqui deve ser observado plenamente. Bom, gente, isso é o que nós tínhamos para falar. Nessa parte preambular da penhora, nós vamos voltar a falar mais a respeito desse assunto. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? E aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam aí no canal e compartilhem esse vídeo para todos aqueles que vocês acham, né, que sejam interessados. Um beijão a todos e até a próxima. Tchau, tchau.